Leve seu conhecimento de uma para outra. Tente implementar aquilo que tinha naquela que era importante, que você achava legal e que aquela não tem. A Seta, Segurança e Saúde no Trabalho, tem uma grande novidade para vocês. Estamos disponibilizando aos nossos clientes e, claro, aos não clientes também, uma plataforma de treinamentos em Segurança e Saúde no Trabalho EAD. Esse nosso treinamento EAD, pessoal, ele abrange todas as normas regulamentadoras, entendeu? Então tudo que você imaginar em treinamento em segurança e saúde no trabalho, a nossa plataforma disponibiliza. Então, gente, você quer usar tecnologia, quer ganhar tempo, vem fazer as capacitações aqui na Seta. Você vai ter qualidade e aprendizado de ponta. E como você pode se inscrever para os nossos treinamentos EAD? É simples, nós vamos deixar aqui um link na descrição. E também tem um link na bio. Aguardamos vocês, hein? Vem pra Seta. Eu gravei já alguns vídeos sobre esse tema, mas eu acho esse tema bastante relevante. Eu gravei um vídeo já, que talvez esteja aqui, em algum lugar aqui nesses cards aqui. E agora? Fui contratado como técnico, o que devo fazer? Depois eu gravei um vídeo, também deve estar em algum lugar aqui, ó. E agora? Sou recém-formado e fui contratado por uma empresa. O que devo fazer? Entendeu? E hoje eu vim fazer uma passagem muito rápida aqui, porque eu acho legal, Eu sou um técnico experiente, já passei por várias empresas e fui contratado agora, recentemente, no novo emprego. O que eu devo fazer? Você vê que são cenários diferentes, Então eu vou contar um pouco da minha experiência, porque eu trabalhei em algumas empresas, tá? O meu primeiro emprego como técnico de segurança do trabalho foi no Clube Atlético Paulistano, em São Paulo, tá? O meu segundo emprego como técnico de segurança do trabalho foi numa fábrica de baterias em Sorocaba. Hoje o nome dela é Johnson Control, na época era Enertec do Brasil. Depois eu trabalhei como técnico de segurança do trabalho na Yazaki do Brasil. É uma multinacional japonesa que fabrica chicotes, aqui em Tatuí, interior de São Paulo. Tá? Saí da Yazaki do Brasil e fui trabalhar na PPE, a antiga Pirelli, aqui em Serquilho, na nossa cidade, que é a cidade onde eu estou agora. Tá? Interessante, o que eu aprendi nessas minhas 4 breves passagens, breves não, foram longas, que foram mais de 15 anos trabalhando nessas empresas, na soma total de tudo isso, O que eu aprendi em cada empresa dessa que eu trabalhei, tá? A primeira, que foi o Clube Atlético Paulistano, foi justamente o que aconteceu comigo nesse vídeo que eu gravei aqui agora. Sou recém-formado e fui contratado como técnico. Todas as agrúrias que eu coloquei nesse vídeo foi o que eu passei nessa empresa. E graças a Deus, eu fiquei 5 anos trabalhando nessa empresa. Foi um sucesso. Amei trabalhar nessa empresa. Foram desafios, encontrei gente muito bacana, pessoas que contribuíram muito. Na minha carreira profissional, eu tive a sorte de sempre ter chefes maravilhosos, que contribuíram muito com a minha formação. Então o Geraldo Bruno foi o meu chefe no Clube Atlético Paulistano. E depois ele saiu da empresa e eu fui trabalhar no lugar dele. Tá? E foram desafios maravilhosos, Eu tive um pessoal de recrutamento e seleção que me ajudava nos treinamentos, eram pessoas lindas que até hoje eu tenho muita amizade com elas, entendeu? Psicólogas que atuavam na empresa. Então toda aquela agrulha do primeiro dia de trabalho, como primeira vez como técnico, eu passei nessa empresa. E como eu disse, fiquei 5 anos. Saindo de lá, eu fui trabalhar na Johnson Control. Gente, foi uma mudança extremamente drástica. Por quê? Porque eu saí de uma empresa de serviço e fui trabalhar numa empresa, numa metalúrgica, que eu poderia dizer que aquilo ali, apesar de ser uma metalúrgica, ela era muito mais química, ela fabricava baterias. Então tinha muito produto químico lá. Eu era o único técnico que tinha no Clube Paulistano. Eu fui trabalhar com mais 4 técnicos de segurança na Johnson Control. Eu era o técnico do segundo turno. O meu horário lá era das 2 às 10. Tá? Então eu tinha um técnico no primeiro turno, das 6 às 2. Tinha das 2 às 10. Tinha das 10 às 6. E tinham 2 técnicos que faziam horário administrativo. Eram 5 técnicos comigo. Tá? Então era uma experiência totalmente diferente. E nessa empresa Johnson Control eu tinha uma responsabilidade principal, que era justamente o quê? Cuidar dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Por quê? Porque eu fui bombeiro da Polícia Militar. E essa empresa estava buscando justamente um profissional que conhecesse a fundo equipamentos de prevenção e combate a incêndio. E eu fui contratado justamente por isso. Porque a minha responsabilidade na Johnson Control era justamente cuidar da brigada de incêndio, dos extintores, dos hidrantes, bomba de incêndio. Tudo que era combate a incêndio era sob minha responsabilidade. Tá? Então eu era contratado. É lógico, fora isso eu tinha as minhas obrigações do dia a dia como técnico. Fazia inspeção, liberava a permissão de trabalho. Tudo isso eu fazia no meu dia a dia. Tá? Mas olha que mudança. Tá? Saindo da Johnson Control, eu fui trabalhar na Yazaki.
Já lá nós éramos em 3 técnicos de segurança do trabalho. E eu também trabalhava no segundo turno lá também. Então nós tínhamos um técnico do primeiro turno e o do segundo turno, porque lá não tinha terceiro turno. E tinha o outro técnico, que era o técnico do horário administrativo, que era o técnico mais antigo da empresa. Tá? Então também foi uma experiência muito bacana. Apesar de ser uma empresa metalúrgica, o nosso foco principal lá, o risco principal era o ergonômico, porque era uma empresa que montava chicote automotivo. Então o trabalho das meninas lá era totalmente braçal, era totalmente o quê? Ergonômico, né? Porque elas montavam os chicotes. Tá? Lá na Johnson Control, o risco maior lá era o risco de incêndio. E o químico, por quê? Porque tinha os ácidos, tinha toda a parte da formulação da bateria, a fabricação das placas de chumbo. Então tinha risco muito grande com chumbo. Cara, essa empresa era uma loucura. Então a experiência lá foi muito boa. Eu aprendi muito com relação à questão química nessa empresa Johnson Control. Já na Yazaki eu aprendi muito com a questão ergonômica, porque era o foco principal, apesar de ser uma metalúrgica. Fiquei muitos anos, gostei muito de trabalhar nessa Yazaki também. Foi muito boa a minha experiência, a minha passagem por lá. E por último foi aqui na PPE. A PPE já era uma empresa extrema, ela era Pirelli, então ela tinha uma cultura em segurança do trabalho muito boa. A Yazaki também tinha, tá pessoal? Os técnicos que estavam lá já tinham tudo muito bem planejado, tudo andando, entendeu? E eu só fui o quê? Seguindo o barco. Tá? Fui tomando conhecimento dos documentos, do risco da empresa, conhecendo as instalações, conhecendo a produção, quais eram os pontos sensíveis, como era, como não era. Então era muito importante, muito interessante. Mas eu tive a ajuda dos meus colegas que já estavam lá. Da mesma forma na Johnson Control. Nós tínhamos mais 4 técnicos de segurança do trabalho. É lógico que eles não me jogaram logo no segundo turno. Eu fiquei um período, uma fase de adaptação para me conhecer toda a empresa. E isso contribui para a gente que já tem uma formação, que já passou por algumas empresas, para poder se adaptar à realidade daquela organização. Tá? Então a Yazaki também foi muito legal, muito boa também. Aprendi muito ali, principalmente com questão de prensa, porque eles tinham muitas prensas lá. Entendeu? Foi uma empresa que me capacitou muito, fiz muitos cursos de capacitação lá. Eu fiz o PPRPS, né, que era na época o gerenciador, fiz lá pelo IPAME, foi muito bom. Fiz o curso de supervisor de espaço confinado, foi muito bom. Eles investiam muito na capacitação do trabalhador ali, dos técnicos de segurança do trabalho. Aí eu fui pra PPE. Cheguei na PPE, uma empresa redonda, entendeu? Tive lá um chefe maravilhoso, um cara que me ajudou muito, um cara com conhecimento de vida ímpar, né? Eu aprendi muito com ele, tá? O Júlio Roedel, gosto muito desse cara, apesar de fazer tempo que eu não vejo ele, mas eu gosto muito dele, tenho um carinho especial por ele, porque ele me ajudou muito. Talvez não pela parte técnica, porque eu já tinha bastante conhecimento, mas pela parte de relacionamento, a parte humana, a parte de comportamental. Esse cara, ele era um professor, ele tinha uma vivência com essa questão que eu aprendi demais com ele, entendeu? E lá era uma empresa que já estava redondinha, apesar de eu ter feito algumas mudanças, implementei algumas coisas que eu vi que precisava. E isso é um item importante, né? Para você que está passando por algumas empresas, que já tem uma experiência, já uma bagagem, é lógico, é você pegar o conhecimento de uma empresa e implantar numa outra que realmente talvez esteja falho. E é muitas vezes por isso que a empresa contrata um profissional com grande experiência. E eu sei, né, pessoal, que a falta de experiência na nossa área em segurança do trabalho, ela é um problema. Que eu vejo muito nos grupos de segurança do trabalho. Ai, como eu vou conseguir meu emprego? As empresas só querem profissionais com experiência, só querem com experiência. Tem aquelas que querem com experiência, mas também tem muitas outras que querem sem experiência. Até porque para pagar um salário um pouco menor. Porque pagar o salário de um profissional já experiente, a régua está lá em cima. Se eu contrato um profissional com pouca experiência, a régua desce um pouco. E aí esse cara, aos poucos, ele vai subir na régua dele, por si só. Entendeu? Então, pegar a experiência de uma empresa e levar para outra, isso é extremamente saudável para aquela empresa que te contratou. E é esse o principal objetivo dela. É buscar o seu conhecimento para implantar naquela empresa. Tá? Então, eu acho que são essas dicas, né? Aí foi o meu último emprego como empregado na PPE, né? Que é a antiga Pirelli. E hoje eu estou aqui com a nossa consultoria, né? A SETA, Segurança e Saúde no Trabalho. Só que lá atrás, quando eu comecei a trabalhar na Johnson Control, lá no Paulistano eu já tinha aberto a minha consultoria. Você percebeu que tanto na Johnson Control como na Yazaki eu trabalhei no segundo turno, porque no primeiro turno eu fazia as minhas consultorias, tá? Aí à tarde eu ia trabalhar na fábrica. Beleza, gente? Então foi só um bate-papo aqui informal, né, que eu tô querendo lançar aqui com relação a essa questão. Eu acho que vale a pena, né? Você que já tem experiência e que muda de empresa, né, faça isso. Leve seu conhecimento de uma para outra. Tente implementar aquilo que tinha naquela que era importante, que você achava legal e que aquela não tem. Entendeu? Dê ideias para o seu novo empregador. Entendeu? Demonstre o seu conhecimento técnico. Mas eu sempre digo, não vá com muita sede ao pote.
Entendeu? Faça que nem o mineiro, né? Vai devagarzinho, 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 que você atinge o seu objetivo. Porque às vezes se você vai com muita sede ao pote, você assusta o seu cliente. E nesse caso o cliente é seu empregador. Beleza, gente? Espero que essa dica tenha sido legal, que você tenha gostado. E se você gostou, deixa aí o seu like. Faça um comentário como foi as suas experiências, em quantas empresas você já trabalhou. Entendeu? Coloque aí, escreva, comente, que a gente vai sempre responder, a gente vai trocando essa ideia, tá? Gostou do vídeo? Compartilhe para aquele tiozinho técnico de segurança do trabalho que já passou por 1 milhão de empresas aí, que tá quase aposentando, tá? E se gostou mais ainda, se inscreva. Beleza, gente? Muito obrigado, valeu e até a próxima.